Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que pra manter a liturgia já fez uma agendinha de 5 em 5 minutos pra cumprir durante o dia, eu tenho certeza. Ai, Tan do céu. Eu já fui desses, viu? Já fui. E prega na porta da geladeira ainda. É, mas hoje em dia eu só vou indo e é isso aí. Deus sabe do que eu preciso fazer e às vezes ele me lembra, às vezes não. Como eu queria Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. É isso aí, gente. Bom, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol e eu tenho uma pergunta muito simples pra ela. Carol, você é mais litúrgica ou mais ordinária? Ô, louca! Ele já tinha me preparado, ele falou que ia pegar pesado comigo. Eu respondo durante o programa, tá, Thiago? Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Dri, que assim como a autora, eu tenho certeza que tem aquela amiga que ela adora telefonar e bater um papo e conversar e jogar, falar do marido, né? Pior que eu tenho uma amiga que toda vez que eu ligava pra ela quando eu tava brava com o Paulinho, ela dava razão pro Paulinho. Parei de ligar. E ela falou, amiga, você sabe que o Paulinho tem razão, né? Eu falei, Ela começou a falar mal da amiga pro Paulinho, é isso? É muito isso. E se ela estiver ouvindo o podcast, ela sabe quem que ela é. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Claudinha, que com certeza, como eu, deve perder as chaves pelo menos uma vez por semana, né? Talvez ela uma vez por semana, mas você todos os dias, né, esposinha? Não, cara, a pandemia eu tô saindo menos. Mas, gente, só por isso. E eu sou a Cláudia, mas eu não perco as chaves, porque eu gosto de deixar sempre no mesmo lugar. Oh. Mas eu tenho que saber a chave pra dizer pro meu marido onde tá. E eu tô aqui com o Paulinho e eu quero fazer uma pergunta pra ele. Você escova os dentes todos os dias? 3 ou 4 vezes por dia, pelo menos, hein, gente? Aqui tem disciplina. Mas... E passa fio dental também, não? Não, fio dental só uma vez por dia, e olhe lá. Mas pergunta quem tem mais cárie aqui na família dos 4. Pergunta. Eu não tenho mais nenhuma, tá tudo corrigido. Escova tantos dentes que tira toda a proteção dos dentes. Gente, olha só, os dentistas de plantão vão me odiar, mas tudo bem, vai lá. É isso aí, gente. Estamos aqui em mais um literário e nesse mês nós lemos com vocês que estão nos ouvindo. Espero que vocês tenham lido também, porque a experiência foi incrível. Liturgia do Ordinário, de Tish Warren, o livro mais hypado do ano, no mundo cristão, pelo menos. Todo mundo falando desse livro, vários grupos levando esse livro como uma fonte de discussão e com certeza as experiências têm sido muito legais, porque pra gente foi muito especial ler durante esse mês com os nossos ouvintes lá no cabineirmãos.com e discutir com eles a cada capítulo lido. Tem sido muito legal, porque a experiência se torna mais completa, né? Você consegue entrar a fundo em cada capítulo, discutir, compartilhar experiências, compartilhar a vida. Tem sido muito bom. E já vou baixando as expectativas aqui de quem participou com a gente no grupo. A gente não vai conseguir cobrir nem 1% do que a gente discutiu lá, mas com certeza vai ser um programa muito legal que a gente vai compartilhar a nossa experiência de ler a Liturgia do Ordinário nesse mês aqui no Literário. Gente, olha só, se fosse mudar o título, porque assim, liturgia é uma palavra difícil, ordinária também. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou, Adri, que livro que vocês estão lendo agora? Ela sempre pergunta, né? Aí eu falo, além de Harry Potter, que a gente tem que deixar claro. Eu quero saber quando que o Harry Potter vai sair da vida da Adri. Já tem uns 3 anos que ela tá lendo E assim, e ele já invadiu os outros podcasts de Irmãos.com também, não só o literário. Eu falei, além de Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu estou lendo a Liturgia do Ordinário. Ela falou, o quê? Eu falei, a Liturgia do Ordinário. Ela, qual? Eu falei, a rotina da vida normal, do dia a dia. Isso, é a rotina do dia a dia. Isso aí, a rotina do comum. Ou só a nossa querida rotina, alguma coisa assim. Quem consegue explicar, assim, em um tweet, do que se trata a Liturgia do Ordinário sem ler a quarta capa do livro? A nossa presbiteriana aqui, em questão. Justo eu? A mais litúrgica da casa. Eu acho que eu não vou conseguir num tweet. Mas agora o Twitter tem o dobro
dobro do tamanho. 280 caracteres, vai lá. Tentando simplificar aqui a ideia do livro, a autora usa de atividades comuns da nossa rotina diária para explicar um pouco da teologia, do que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e como as práticas diárias a levaram a pensar em como ela estava se relacionando com Deus, com a criação, com ela mesma, né? Tudo que envolve a nossa vida. Excelente! Eu acho que encaixou, hein? Então ela passa desde o acordar, o escovar os dentes, o tomar um chá, o arrumar a cama, perder a chave, ficar parado no trânsito, várias coisas que a gente acha que na nossa vida simplesmente acontecem entre um momento espiritual e outro, sabe? Aquela coisa assim, não, aqui temos um tempo com Deus, aí nossa vida aconteceu tudo isso, nós tivemos que esperar o ônibus, tivemos que cuidar dos filhos, trocar uma fralda e tal, aí depois a gente volta para outro momento espiritual, e ela trouxe essa espiritualidade pro dia a dia, que é algo que nós já temos falado aqui, isso é muito legal, porque se encaixou com outros livros que nós lemos durante esse ano, né? Que foi o Você é Aquilo que Ama e o que é uma Família. E o Prazer da Espera também. E o Prazer da Espera a gente desculpa, Prazer da Espera. O Prazer da Espera foi outro que você leu na adolescência. O Lugar da Espera na Vida Cristã. Isso, tem um capítulo que aparentemente é a Vanessa Belmonte escrevendo, né? Parece que é a mesma autora. Aliás, a Vanessa, eu acho que ela tá, não sei se no prefácio, na apresentação, ela tá no livro também, né? Sim, ela tem falado sobre o tema por aí também. Então, assim, eu acho que meio que amarrou tudo que a gente experimentou durante esse ano, principalmente nesse momento, assim, mais isolados de outras pessoas, que a gente tem se dado mais conta da nossa rotina diária, né? Coisa que às vezes estava meio flutuando aí, meio bagunçado. Eu acho que nós aqui em casa, nós conseguimos estabelecer uma rotina sadia, não uma rotina engessada, mas uma rotina que trouxesse esses prazeres diários pra dentro da nossa vida como família também, né, esposa? Gente, eu tenho uma curiosidade bem boba pra falar, mas quando eu era criança eu morria de medo de Jesus voltar quando eu tava tomando banho, porque eu achava que Jesus não estaria comigo no momento do banho, porque eu tava pelada, sabe? E aí, por muitas vezes na minha vida eu tomava banho rápido com medo de Jesus voltar. Mas você não viu lá naquele Deixados pra Trás, que quando a gente for arrebatado, a roupa nossa vai ficar dobradinha na cadeira do avião? Exato. Imaginei um monte de gente pelado voando. Ai, gente, eu sou quinta série ainda, desculpa. Mas como foi a experiência pra vocês de ler esse livro esse mês? Ler esse livro pra mim foi, como o Paulinho falou, o fechamento de uma série, na minha cabeça, acabou sendo uma série de livros que a gente leu durante todo esse ano. E esse ano, obviamente, todos passamos por problemas pessoais, profissionais, espirituais. Durante a leitura desse livro, a gente ficou sabendo que o meu esposo ia ser demitido do emprego dele. E isso pegou a gente demais em casa. Ele já estava em casa, na verdade, desde março, né? Desde o início da pandemia, porque ele era do grupo de risco. E essa semana, no finalzinho da semana, a gente recebeu a notícia que ele ia ser desligado, né? E óbvio que isso nos abalou muito, mas eu acho que toda a leitura desse material, além da leitura bíblica que a gente faz diariamente, isso nos deu uma calma. Eu não vou dizer que somos maduros e chegamos à maturidade e, não, nada vai nos abalar. Mas, conversando até com o Thiago sobre isso, eu falei, a gente tá bem. A gente tá chateado, né, abalados, mas estamos super bem, porque nós confiamos que Deus tem algo muito melhor. E aí eu lembro muito também que vocês passaram por uma coisa muito parecida, né, não faz muito tempo. E eu falei, nossa, Deus tem sido tão bom com as pessoas que a gente percebe que estão dispostas a servi-lo, né? E eu tenho certeza que na minha casa nós temos esse princípio, né? Deus no triângulo, lá no topo. E ler esse livro foi muito gostoso pra mim. Ele tem várias situações que a autora narrou ali, que é o que a gente vive diariamente, das brigas, discussões, né? E se tentar ser uma pacificadora e ao mesmo tempo passar por situações que a gente perde a calma, né? E foi uma experiência fantástica. Eu acho que o nosso 2020 tá acabando, graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus tem nos ensinado muito, né, durante todo esse ano, e são ensinamentos que a gente vai levar pro resto da vida, né? A minha primeira experiência com o livro foi no Clube do Livro aqui da nossa igreja, que nesse tempo da quarentena, como os pequenos grupos não estavam conseguindo se encontrar, a gente desenvolveu esse Clube do Livro, e um dos livros que a gente leu foi Liturgia do Ordinário. E foi bem interessante, porque
ele citou tarefas da vida cotidiana que todo mundo estava realizando naquele momento, né? Se na vida corrida do antigo normal, alguns passavam despercebidos por elas, né? Por essas rotinas, porque de repente tinha alguém que ajudava em casa a fazer, mas de repente tá todo mundo trancafiado dentro de casa, fazendo as mesmas coisas, arrumando a cama, cozinhando, mexendo nas sobras de ontem. O restodonte. Esse livro ficou bem marcado pelo tempo que a gente estava vivendo, né? Porque muita coisa despertou, assim, porque tinha a ver com aquilo que a gente estava passando. Estava não, a gente que ainda está passando, né? Nesse ano de 2020. Eu gostei do livro. Eu queria ter encontrado ele antes, eu acho. Porque esse é um assunto que mais ou menos está resolvido na minha vida já tem um tempo. Então foi basicamente relembrar alguns pontos. Eu já tive muito, eu sofro muito com ira. E melhorei, acho, pelo menos na minha autoanálise, melhorei bastante com isso. Teve alguns capítulos, principalmente do trânsito, eu falo bastante sobre isso. É uma coisa que, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando, egoisticamente, né? Esse livro pra mim não tá acrescentando tanto, não porque ele não tem algo a acrescentar, mas porque eu já lidei com esse assunto. É um livro fundamental, porque a gente não pode nunca imaginar que todo mundo tá na mesma página que a gente tá. E é um livro que todo cristão deveria viver a sua vida dessa forma. Entender que o ordinário mesmo faz parte do plano de Deus, faz parte da sua adoração a Deus. E acho que eu já mencionei, eu não lembro se foi lá no Ictus ou se foi aqui, casos como, você vai estender a roupa com gratidão pela roupa que você tem pra estender. Acho que foi aqui, né, Dri? Eu lembro de estar conversando, acho que com você, isso. Foi. E é muito isso, assim. E o bom desse livro é que ele pega de ponta a ponta, assim. Ele praticamente vai do acordar ao dormir, né? Que é o primeiro e o último capítulo. E pega as coisas corriqueiras mesmo. E a gente tem ainda muito conhecimento de gente que segue a sua vida com esse negócio da liturgia separado da sua vida secular, da roupinha da igreja e a roupinha da vida. E é triste ver que cristãos ainda lutam com isso, mas a gente não sabe onde estão. Onde no tabuleiro da vida aí cada cristão tá, em que casinha ele tá. Então é muito importante esse livro pra todo mundo, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu vou pegar uma carona com o Tan agora, também, da minha experiência de ler o livro. Porque você também se acha sensacional. Porque não me acha sensacional, seu sem graça. Porque realmente... O pior é a minha espetada no Tan, né? Então... Eu percebi, me fingi de morto aqui. Mas a gente já tratou isso, né? Outras lutas a gente já tratou isso, né, Thiago? Já águas passadas. E é interessante que, assim, quando eu comecei a ler o livro, eu li o primeiro capítulo, eu virei pro Paulinho, ele tava na cama, eu parei na porta da cama e falei, esse primeiro capítulo sou todinha eu, parece até que fui eu que escrevi o livro. Sou eu todinha. Parece que fui eu que escrevi o livro. Ele falou, Dri, se você ler o capítulo 2, aí sim que você vai achar que foi você que escreveu. Porque já eram coisas que eu já fazia, assim, há muito tempo em casa, e eram coisas que eu já falava pras pessoas também, né? O tanto que isso foi importante pra mim e tal. E com certeza tá registrado em alguns podcasts aí que eu sempre falo sobre isso, né, amor? Mas o legal do livro é que, assim, às vezes são práticas que a gente já faz. Inclusive eu tava com a minha prima nesse fim de semana, né, que a gente encontrou com ela lá, e eu pensei muito sobre isso, porque ela é a pessoa mais organizada que eu conheço na vida, assim. A casa dela é um espetáculo, tudo sério. Colocado nos potinhos, nos nichos direitinhos. E os potinhos, as tampinhas são viradas todas pro mesmo lado, é muito louco. Então, mas eu tava pensando nisso porque, assim, por mais que às vezes a gente faça muitas coisas, a gente seja muito organizado e tenha o primor de arrumar a cama todos os dias, escovar os dentes no momento certo, você entender o significado em tudo isso e como isso se conecta com a liturgia cristã foi muito especial pra mim, entendeu? Não só pelo fato de ser organizado por ser organizado ou por ter uma vida mais tranquila por essa organização, mas trazer pro dia a dia algo que nos conecte mais com a nossa natureza divina, digamos assim, né? De entender o porquê a gente faz aquilo, e essa conexão com a liturgia da igreja foi muito interessante. Mas assim, o que eu queria dizer não foi só isso da sensacionalidade do Thiago André Monteiro, mas... Não, mas depois eu quero só fazer um parênteses dentro dessa coisa. Não, mas o Paulinho, ele não deixa a gente falar. Mas é porque o que acontece é que, assim, muitas coisas eu já fazia, muitas mesmo, até perder as chaves, igual a gente já falou no começo do programa. E brigar com o marido. Brigar com o marido, não. Tomar chá, sim. Mas eu fazia muito no automático. Muito no automático. Agora, é muito engraçado, porque eu já faço as mesmas coisas que eu já fazia antes do livro, só que pensando nas reflexões que o livro trouxe, sabe? É exatamente o que eu quis dizer. Mas eu
falei a língua do povo. Tá bom, amor. obrigado. É isso. Você traduziu. Não, eu queria fazer o meu parênteses aqui, porque quando eu disse que, já sei isso, o livro apresenta a teoria da coisa. E a teoria eu já conheço e sei que deveria ser assim. A prática é a luta diária, né? Eu acredito que tem aquele cristão que tem aquele boom na cabeça, assim, que fala, puxa, então eu fazer essa atividade comum aqui tem a ver com Deus? Eu não vou ter mais esse boom. Agora, quanto às escorregadas da vida, putz, todo dia. Já que eu fiz a analogia do jogo de tabuleiro, é aquele jogo de escadas e cobras, né? Uhum. Quando você tá quase lá em cima, você pega uma cobrinha e cai lá pra baixo de novo. A questão é que a teoria já não vai me agregar mais. A questão é como que eu vou conseguir fazer essa teoria se tornar prática. Essa é a luta diária, acho que de todo mundo, né? Sim. Sim, e essa jornada tem sido interessante pra nós também, porque igual você falou, né? Talvez se a gente tivesse lido esse livro 10 anos atrás, esse boom seria maior, né? Porque o capítulo do trabalho, por exemplo, acho que é do respondendo um e-mail, né? Que ela traz o sentido do trabalho, a comparação dos trabalhos aparentemente mais espirituais com os trabalhos aparentemente mais seculares e tal. E isso foi uma coisa que eu descobri nos últimos 10 anos aqui, que o podcast tem muito a ver com isso, e todas as pessoas que eu conheci têm muito a ver com isso, o Vocari tem a ver com isso, né? De como a gente vai descobrindo a nossa vocação no mundo e tal. Se fosse 10 anos atrás, eu ia falar, caramba, que legal, o que eu faço aqui também eu posso glorificar a Deus, eu também estou refletindo Deus no que eu faço e tal. Então, eu entendo essa ressignificação do Tiago aí no que ele experimentou. E a questão da liturgia tratada no livro, porque ela entra muito na questão litúrgica da igreja mesmo, né? E isso pra mim foi muito de explodir a cabeça em muitos aspectos, porque eu não cresci numa igreja litúrgica, digamos assim. Eu cresci numa igreja com algumas tradições, mas muitas das tradições aconteciam simplesmente porque sempre foi assim. Mas que de certa forma tinha a sua liturgia, né? Tinha uma liturgia, mas assim... Mas ela não era explicada, é isso? Muita coisa a gente não sabia por que fazia assim. E eu sempre fui o revoltadinho do rolê, sabe? Aquele que assim, eu quero fazer diferente simplesmente pra fazer diferente. Ou simplesmente porque se eu não sei pra que existe, eu não quero fazer. No nosso casamento a gente foi meio que o revoltadinho do rolê também, né? A gente não teve padrinhos, porque a gente não entendia o significado de padrinhos. Quando eu era líder de jovens, eu sempre pensava, vamos tirar isso, porque eu não sei por que existe. E ela sendo numa igreja bem tradicional nesse sentido, uma igreja anglicana, e ela conseguindo enxergar o significado de tudo isso, foi muito interessante. A gente tem recebido um presente semanal que é poder conversar com falantes de língua inglesa nativos. É o Ministério de Missionários Aposentados que eles oferecem de conversar com pessoas não nativas para a prática do inglês. E a gente acaba conversando sobre espiritualidade e tudo mais. Eu converso com um senhorzinho de 82 anos da Irlanda do Norte. E a Drica, uma senhorinha missionária aposentada também lá no país de Gales. Eles são muito carinhosos, é muito gostoso conversar com eles. Ele é reverendo de uma igreja anglicana. Aí eu tava lendo o livro e eu tirando as dúvidas com ele. Caramba, e tem esse momento mesmo? Esse momento de dar a paz? Vocês têm isso? Tem. Tem esse momento de confissão pública de pecados? Tem. Aí ele me explicando o significado, eu falei, tá batendo com o que eu tô lendo no livro, né? Então foi muito legal essa experiência. Bom, né? Porque, sei lá, pode variar de igreja pra igreja. E foi tão curioso porque ele é de uma igrejinha no interior da Irlanda do Norte e ela descreveu no livro exatamente a igrejinha dele, assim, uma igrejinha de pedra, uma pequena igreja de pedra e tal. E quando ela descreveu, eu imaginei a igreja dele. Foi muito legal esse intercâmbio. E a presbiteriana é uma igreja que mantém, não dá pra generalizar, mas que mantém um pouco dessa liturgia e tal. Eu queria saber da Claudinha o quanto o significado dessa liturgia é sabido pelos cristãos que participam da igreja e o quanto é automático e acontece naturalmente porque sempre foi assim. Eu acho que quando a gente fala de liturgia, a palavra em si já traz uma coisa enfadonha, né? Sim. Nossa, vai ser... com certeza. O Paulinho falou, vamos ler a liturgia do ordinário. A primeira coisa que eu falei, tô fora. Não vou ler. Não quero saber de liturgia, né? Não, gente. Mas foi interessante que no ano passado, na escola dominical, a gente fez um grupo, a princípio com o pessoal mais do louvor da igreja, para justamente destrinchar o porquê da liturgia acontecer da maneira como ela acontece na igreja. Porque justamente isso, eu acho que tem muita gente que percebe a liturgia, mas que não entende o porquê. Quando a gente chega, o momento da adoração, o momento da convocação, né, para estarmos ali juntos, para adorar, aí depois da contrição, quando você se coloca diante de Deus, reconhecendo que é pecador, depois a confissão, depois a intercessão, o momento da
mensagem, depois essa bênção compartilhada com todo mundo. Então, na nossa igreja, falando do que eu conheço, do que eu vivo, todo domingo acontece assim, mas não sai no boletim. Convite. O programa, né? Uhum. Não tem. Não, mas a anglicana tem todo o reloginho. Então, eu sei que tem igreja presbiteriana que tem, eu tô dizendo da nossa porque não tem, mas todo domingo, quando a gente vai montar a liturgia do culto, são os blocos. Mas o pessoal que tá ouvindo lá, adorando, eles são lembrados com certa frequência, talvez pelo preletor, pelo dirigente, pastor, presbítero? Como que acontece lá na nossa comunidade? O louvor tá muito envolvido com isso, e por isso que a gente fez essa dinâmica com o pessoal do louvor a princípio e depois abriu pra igreja, entender essa questão litúrgica da igreja. Porque as músicas que a gente escolhe ao longo do culto, elas vão dando esse tom, entendeu? Então, músicas de exaltação, depois músicas de adoração, depois música de contrição, de confissão, uma que prepare para a mensagem, uma depois do momento da intercessão que tenha mais a ver com essa entrega, e depois uma de despedida, de bênção, né? Então, a música está muito envolvida com isso, lá na nossa igreja. E quando a gente foi estudar mais a fundo isso, a gente viu essa questão dos sentidos, do usar o corpo, que ela fala muito disso aqui, né, no livro. De como nas nossas igrejas hoje a gente deixou de usar um pouco a adoração corpórea, né? Porque, principalmente nas igrejas tradicionais, a gente vê que nem bater palma algumas permitem, porque excede. E Deus fez a gente assim, com olho pra ver, com nariz pra cheirar, com boca pra sentir o gosto, com pele pra sentir o toque. Com pernas pra balançar, né? Com muito movimento, né? Então, assim, a ornamentação da igreja tem a ver com isso. Se você chega numa igreja onde você vê que tá bagunçado, que não tem uma coisa organizada, isso já não te predispõe a um momento de quietude, de entrega, de adoração. Você vai ficar incomodado. Aquilo te chama mais atenção do que o que você foi fazer lá, né? Então, a gente tem que ser cuidadoso com isso. Eu lembro que num capítulo aqui, agora eu não lembro qual, que ela fala disso, que os vitrais da igreja contavam a história, né? E eu acho isso muito bonito. Porque uma pessoa que talvez não possa ler a mensagem, né, que não saiba ler, mas ela tá vendo ali todos os desenhos que contam uma história, né? Então, a liturgia, ela não tá só na ordem de como as coisas acontecem, mas tudo que envolve o culto em si e a nossa vida, né? O legal do livro é que ela tira do ambiente de dentro da igreja pra dentro de casa, né? Exato. Isso é muito legal. O grande trunfo desse livro pra mim é que ele ressignifica tanto a liturgia como igreja de domingo, quanto a liturgia do nosso dia a dia, nesse paralelo, né? A gente consegue entender o valor e o significado de tudo isso. E isso é o mais especial do livro pra mim. O pulo do gato é esse mesmo, né? É que a vida inteira é de Deus. Você o tempo todo está diante do altar de Deus. Porque a gente falou muito aqui de arrumar a cama, tomar café, achar, falou de organização, mas esse livro não fala sobre isso, não é um método. Não, exato. Não, gente, por favor. Eu sou super desorganizada. É Mary Kondo, né? Aquela... exato. Eu sou levemente desorganizada e eu me identifiquei muitas coisas com o livro. A Dri, ela é organizada na cabecinha dela, assim. Não, eu sou. Tem alguma organização aqui, sabe? Mas, assim, o grande problema dela é que é só dela, entendeu? Ela não compartilha com o resto da família. É verdade. Pode parar, vai. Mas aí o que eu acho legal é isso, que até no primeiro capítulo, quando a gente compartilhou lá no grupo, né? Acho que você, Paulinho, e outras pessoas falaram, nossa, achei meio forçação de barra, ela falar de arrumar a cama, como... Era o batismo, né? Era sobre o batismo e o acordar, né? É porque eu ainda não tinha sentido, eu falei exatamente isso, né? Parece que, assim, ela pegou o lance do batismo pra fazer uma aplicação na vida e parece que foi meio enxertado, assim, né? Isso eu também não gostei. Inclusive, se você leu o primeiro capítulo e não gostou, continua. Porque eu também não gostei. Eu acho que foi só no primeiro capítulo essa sensação, talvez porque eu ainda não tinha sacado qual era do livro, entendeu? Isso, pelo mesmo porque motivo. Não é o pragmatismo do negócio. Ela não tá querendo que você arrume a cama, né? Não é essa a ideia. Não é o arrumar a cama por arrumar a cama. Aí até posso ler um trechinho aqui
aqui, que eu achei bem interessante. Sim. Ela fala assim: o ponto de trocar a minha liturgia matinal de arrumar a cama foi me habituar com a repetição, com o tangível, com a tarefa diante de mim. Me treinar dessa forma minúscula a viver com os meus olhos abertos para a presença de Deus nesse dia ordinário. Então ela pega uma tarefa para tornar possível aquilo que ela precisava fazer no relacionamento dela com Deus. Então ela não tá falando de arrumar a cama. Sim, ela tá falando de como arrumar a cama mudou a maneira dela encarar o jeito que ela olha para Deus no dia a dia, nessas coisas que a gente faz todo dia sem perceber. Mas por outro lado, isso me motivou a arrumar a cama, porque daí eu vou lembrar desse momento, vou entender o significado. O problema é que sou eu que arrumo todo dia, meu. Mas quando você manda, eu faço. Não, tadinho. Mas é porque ele acorda mais cedo que eu, não tem como ele arrumar comigo lá, né? Eu vou arrumar o meu ladinho aqui, assim, ó. Um momento com Deus. Não, daí você me acorda, deixa que eu arrumo. Eu gostei muito da forma como ela narra. E sim, eu entendi muito essa coisa dos exemplos que ela deu. Mas teve uma parte que eu devo dizer que pra mim foi quase cômica. E eu ri alto. E depois que eu percebi que eu tava rindo. Quando ela perde as chaves, sou eu todinha nesse sentido. Eu tento ser muito organizada também. E em casa só sou eu de mulher e tenho 2 homens, sendo que o Benjamin ainda é um bebê, mas mesmo assim é bagunceirinho. E eu que sou responsável por ter que guardar todas as coisas. E quando eu perco alguma coisa, como um documento ou as chaves, aí eu fico, ai Deus, por favor, me ajuda a achar. Ai, por favor, Deus, eu preciso. E a gente fica conversando. Muito engraçado, com Deus, né? E você viu que a autora, ela reza pra Santo Antônio, mas ela não conhece São Longuinho, gente. Ela está enganada. Gente, quem nunca apelou pra São Longuinho, pelo amor de Deus? Nossa, que horror, Senhor. Pai, perdoa-me. Eu tenho uma pergunta muito séria pra vocês, pra quem perde a chave. Como raios vocês conseguem colocar a chave embaixo do sofá? Ai, Thiago. Mas é porque você coloca ela no bolso, aí senta, cai. Gente, Thiago, meu cartão de crédito já parou dentro da máquina de lavar. Acontece, as coisas tudo bem, acontecem. fica dentro da bolsa e vai. Crédito que eu... o Ângelo guardou dentro dos Legos dele. Ai, tá vendo? Ó. Gente, aqui na nossa igreja a gente começou a se reunir aos domingos de manhã e a gente teve que comprar o termômetro e todos os outros itens de segurança. E teve um domingo de manhã que chegamos na igreja, cadê o termômetro? Ai. E cadê esse termômetro? E haja procurar o termômetro, e sem termômetro ninguém entra, como é que a gente vai medir a temperatura? Ah, Deus, por favor, ajuda. Não, foi Satanás que escondeu, ai, não sei o que, papapi. Então, a gente é desse jeito, né? Eu achei isso muito interessante, porque eu falei, ok, não sou eu aqui no Brasil que passo por isso, né? Ela lá nos Estados Unidos também passa, eu tenho certeza que qualquer ser humano no mundo inteiro também passa pela mesma situação, né? Uhum. Mas o mais importante, não fica buscando culpado, sabe? Porque isso estressa mais ainda. Mas eu falei pra você, se guardasse sempre no mesmo lugar, não ia estar perdido. Agora a gente tá aqui esperando. Não tô falando de você, tá, amor? Eu só tô dando um alerta pras pessoas que estão nos ouvindo. Certo. Porque daí a gente vai ficando mais nervosa ainda, não vai achando os negócios, sabe? Não acha. E aí quando a fé aparece. Mas aonde você viu pela última vez? Se eu soubesse, né? Parece. Eu tenho a pequena... A leve impressão de que esse foi o capítulo que mais falou com vocês, né? No episódio anterior do podcast Irmãos.com, o hábito de ler a Bíblia todos os dias, Esposinha, a gente comentou sobre o imprinting, né? Que é aquele conceito que a autora apresenta no 2º capítulo, se não me engano, sobre gravar algumas coisas em nossos hábitos, em nossa mente, em nosso dia a dia, que fazem com que a gente já esteja conectado com aquilo meio que automaticamente, né? De você meio que acordar, aquela coisa de você acordar e já pegar o celular pra ver as notificações, pra ver o Twitter, pra postar alguma coisa e tal. E a autora fala sobre colocar esse imprinting, de começar o dia diferente, né? De começar com hábitos mais saudáveis, de começar conectado com Deus e tal. Você até contou sobre a história de não levar o celular pra cama, como isso faz diferença na nossa noite. Lá nos últimos capítulos ela vai falar sobre isso de novo, achei muito legal. E você ficou devendo de explicar o que é o imprinting do... Como é o nome do filme? O Twilight? Do Crepúsculo. Crepúsculo. Tanto que se você digita no Google imprint, vai aparecer de sugestão o Crepúsculo. O Crepúsculo. Olha só. Que coisa linda. Porque assim, igual
no livro, né, aqui do Ordinário, que ela fala, né, que se você já se conecta com o celular no começo, toda aquela agitação do início de redes sociais, tudo aquilo vai permear seu dia. Então, quando você pega o celular, ele já faz o imprint na sua vida de que seu dia vai ser agitado. Sim, vai ser agitado. Uma tradução de imprint seria, sei lá, uma gravação profunda, sei lá, pode ser tipo o gado que é marcado, sabe? Aquela marcação assim que fica. Pode ser, eu não gosto, mas pode ser. Não existe uma palavra em português, tanto que no livro eles mantêm, né? Eles não traduzem, eles usam o imprinting. Mas o que tem a ver com o Twilight, tudo isso? Então, não, porque no sentido do Twilight é muito mais profundo do que isso, por incrível que pareça. Porque Com assim, certeza. se você pega o celular e já começa seu dia agitado, significa que seu dia vai ser todo agitado. Se você começa seu dia já agradecendo a Deus, a probabilidade de você continuar agradecendo a Deus por pequenas coisas é muito maior do que se você já não fizer logo de cara. Mas o que é o imprint do Twilight? É porque é o seguinte, a matilha, que são os lobos, que faz parte lá do Crepúsculo, que inclusive o lobo que maior representa tudo isso é o Jacob, que é a paixãozinha da Bella também, porque você sabe que a Bella sempre fica dividida entre um lobo e um vampiro. Certo. O lobo é o Jacob e o vampiro é o Edward. E é o que acontece. O Jacob sempre esteve muito ligado com a Bella, mas ele não sabia exatamente por que ele sempre esteve ligado com a Bella. Porque os lobos, eles têm um sexto sentido, que é de conexão e ligação. Só que o imprinting, ele vai muito mais que o sexto sentido. O imprint é quando você bate os olhos numa pessoa e você sabe que você vai ter que cuidar, proteger e amar essa pessoa pro resto da sua vida. Esse é o imprinting que acontece. E o print é o que rege toda a legião da matilha da tribo do Jacob. Nada pode ferir o imprint. Então, por exemplo, se eles vão expulsar uma menina da matilha, mas descobre que um membro teve um imprint com aquela menina, então ela já não pode ser expulsa, entendeu? Por mais que ela tenha cometido o maior dos erros. Então, isso é muito profundo, entendeu? Certo. Então, assim, é o que rege a vida deles, é o que rege tudo, é o que pauta tudo ali, daquele em diante que ele teve o imprint. Aí, agora, eu não sei se eu posso dar spoiler do filme, né, gente? Porque o Jacob teve o imprint, mas não foi com a Bella. Eita, polêmica. Então, e todo mundo falava, mas Jacob, por que você é sempre tão conectado com a Bella, sendo que você nem teve o imprinting com ela? Ele falou, não, eu não sei por quê, mas eu tive. Mas eu vou dar um spoiler. Ele teve o imprint com a filha da Bella. Ô, louco. Porque a Bella a Bella casou com o Edward, que foi o vampiro, aí eles tiveram uma filha, e isso que foi muito bizarro no filme, porque o Jacob teve um imprint com a bebê. E aí todo mundo ficava, nossa, mas não, meu Deus, ele é um homem, tá como tudo ele errado. pode ter tido um imprint com a bebê? Mas é porque a bebê era uma bebê especial, né, gente? Ela era meio humana e meio vampira. Tá bom, deu. Boa, obrigado, esposinha, pela participação. Mas aí depois a menina cresce, aí ela vai ficar jovem pro resto da vida, porque é uma vampira. E aí o Jacob fica com ela pro resto da vida, olha só. Que coisa bonitinho. linda. Mas ó, você falando disso da fidelidade por toda a vida, eu lembrei, ainda pensando na cultura pop, eu lembrei de um episódio, eu acho que é do Tom e Jerry, que o leão tinha uma ferpa espetada no dedo, e o Jerry vai lá e tira a ferpa do dedo dele, e o leão fica grato a ele pelo resto da vida. E aí o Jerry usa isso ao seu benefício. Mas então, enfim. mas o que eu acho interessante do exemplo do Twilight, seguindo até aqui o livro, é porque aquilo começou a pautar a vida do Jacob. Então, tudo que ele fazia na vida dele, ele refletia, isso vai proteger a Renesmee? Isso vai fazer com que eu cuide dela? Isso vai fazer com que ela esteja em segurança? Se não fizer, então não vai pautar minha vida, entendeu? Que legal. Então, por isso que é o imprint. Se você do pensar Jacob. nisso a cada dia, seu dia pode ser diferente. Olha só que legal. É muito legal. Muito bom. Tá vendo? Ó, Crepúsculo também é cultura, também é informação, também ensina a gente muita coisa. Legal. Uma coisa que me pegou e eu nunca tinha tentado mesmo, eu acho que foi no último capítulo, que ela lembra que os judeus começam o dia no pôr do sol, né? Sim. E fiquei morrendo de vontade de considerar o meu dia desse jeito, porque essa aplicação que ela fez de, olha, o dia começa com você indo descansar, com Deus cuidando de você e não você cuidando das coisas da sua vida. Isso pra mim foi muito, muito joia mesmo. Porque no final é o que a autora diz, né? Que Deus é dono do tempo, né? A gente pode fazer planos e falar, não, hoje eu tenho que fazer isso, mas é Deus que é o dono e já sabe das coisas, né? Foi bem legal que uma pessoa que participou com a gente do
Clube do Livro, ela é bem acelerada, assim, e com esse negócio de trabalhar em casa, ela falou que estava muito difícil, né? Que o lugar de descanso se tornou um lugar de trabalho, então não tinha mais aquela divisão. Não, eu vou chegar em casa e aí desliga, né? Agora estava tudo ali conectado. E ela já estava lendo alguns livros de autores judeus, mas quando a gente chegou nessa parte que fala, né, do Shabbat, ela falou, essa foi uma tradição que eu trouxe aqui para minha casa, de quando vai chegando sexta-feira à noite, eu ligo as velas para lembrar que a gente tá entrando no tempo do descanso. Eu achei isso muito bonito. Caramba, que legal. É essa coisa, assim, visual, é física, você sente e te leva pra parte espiritual, né? Então são esses marcos que a gente vai perdendo. A gente tem muito medo de criar ídolos ou imagens, mas a gente tem coisas que podem servir de gatilho pra nos ajudar, né? Assim, a lembrar, a ter esse tempo de descanso. Agora não, agora eu tô no... Agora já deu. Já acabou, né? Não tem mais nada pra fazer. Esse livro eu acho que ele cai como uma luva, como eu acho que você falou lá no começo, Cláudia, na época que a gente tá vivendo. Ele, assim, é perfeito pra se ler em pandemia, principalmente pra quem tá trabalhando em casa. Exato. Porque se ele já é uma preciosidade pra um conceito normal de vida, quando você tá todo mundo em casa, vivendo o ordinário, vivendo essa falta de marcos, de, olha, até aqui é o meu trabalho, até aqui é o meu lazer, é tudo um bolão só, ele te ajuda a se organizar, isso daí, com certeza. E até com a questão da xícara de chá, né? Eu achei muito legal dela ter usado essa analogia pra falar dos pequenos prazeres, porque, tipo, ela podia ter falado de vez em quando você pode tirar uma férias, ir pra praia ou ir pra Disney, que são coisas grandes, né? Ir pra uma fazenda, mas não, é uma xícara de chá, sabe? Assim, e pra mim é tão gostoso quando eu faço um chazinho e coloco 2 colheres de leite em pó e sento no sofá e mexo a minha colherzinha pra tomar. É um prazer tão gostoso que eu falei, caramba, que legal, é descobrir esses pequenos prazeres, né, amor? E a gente gosta muito dessas questões de marco pra gente relembrar esses prazeres em família também, né? Eu sei que a gente já falou em vários podcasts aí e tal, da nossa tradição de todo dia 28 no McDonald's. e assim, curiosamente, a gente tá gravando dia 29 e ontem a gente foi no McDonald's, dia 28. Que legal. E os meninos, eles sempre falam, nossa, mamãe, como todo dia 28 é especial pra gente, sabe? Como a gente gosta do dia 28. Porque a gente realmente se desliga de tudo e a gente vai curtir eles comendo um lanchinho, né? E a gente desfruta muito desse prazer, né, amor? E é interessante as metalinguagens do livro na nossa vida, né? Porque, assim, eu ler o livro é um momento de prazer, né? Então, ela falando sobre os momentos de prazer, eu falei, nossa, eu tô agora tendo esse momento de prazer, enquanto ela está falando sobre a importância de ter um momento de prazer. Outra metalinguagem é ela falando sobre não levar o celular pro quarto, e eu tenho o hábito de ler antes de dormir, e esse livro só estava disponível no aplicativo do The Pilgrim. Então, não dava pra ler no Kindle, que era meu hábito, eu tive que levar o celular pro quarto e quebrar esse princípio que a gente tava desenvolvendo e discutindo no livro. E com relação ao descanso, vai ser uma metalinguagem ainda maior, porque segunda-feira agora é feriado, e é de segunda-feira que eu edito podcast. Então, assim, pra eu tirar a folga na segunda, eu vou ter que editar podcast no domingo, e eu vou editar podcast no domingo sobre um livro que fala da importância do descanso. Eu falei, e agora, gente? O que eu faço? Traz um dia no lançamento, as pessoas vão entender depois que ela ouvir. É verdade. Mas é que o Paulinho tem a liturgia do calendário do podcast, então ele não pode atrasar. Não, é que assim, não é só isso. Ai, é que assim, risada horrorosa, mordedita. se eu não terminar a edição do podcast na segunda-feira e ele arrastar pra terça, isso vai atrasar toda a minha semana. Então tudo que eu tava programadinho, tava tudo encaixadinho, vai entrar no capítulo da perda de controle, entendeu? Aí bate o desespero. E lidar com isso toda semana não é fácil. Assim como disse o meu esposo, esse aqui acho que é um livro que todo cristão deve ler no começo do ano. Para começar o ano diferente, tendo em mente aquilo que você quer estabelecer pro ano, né? Do seu relacionamento com Deus, com a comunidade e com você mesmo. Pra relembrar mesmo, recorrente, assim, todo ano mesmo. Aí falou, vira um livro de cabeceira, né? E é rapidinho pra ler, né? Ele é bem gostoso, né? Quando eu comentei com o Paulinho que eu tava lendo, eu falei, tinha vezes que parecia que eu tava sentada com a autora na mesa do café, conversando, assim, tomando um cafezinho junto e batendo papo. Que legal. É bem devocional mesmo. Quando a gente consegue estar tão próximo, assim, do autor, eu acho que é o que o autor, ele quer fazer, né? Ele se propõe a se aproximar do leitor, né? Então, realmente, é um livro que eu pretendo repetir, talvez ano que vem, né? Pra dar um tempinho aí, mas valeu demais a leitura. Eu faria fácil um episódio pra cada capítulo, porque tem tema pra falar sobre cada capítulo, né? Eu faria se não fosse eu que ia
editasse esses episódios, mas tem muito conteúdo pra você discutir com o seu pequeno grupo, muito conteúdo pra você conversar com os amigos, tem muito tema aí pra render muitos bons papos, com certeza. E é interessante, você falou, Carol, uma hora que tem, ela lá nos Estados Unidos, a gente aqui, mas ele é tão atemporal e aposicional. Cultural. Ele funciona pra todo lugar, assim. É uma coisa muito ampla em todos os sentidos. Eu gostei demais do livro, acho que realmente, como a Cláudia falou, todo cristão tem que ler. É bom ler de vez em quando e repetir, mesmo pra ouvir as mesmas coisas, porque a gente, como ser humano, a gente precisa ouvir a mesma coisa várias vezes pra gente começar a mudar alguma coisa na nossa vida, né? Então, pra quem ainda não leu, acho que é um livro que, com certeza, você tem que ficar indicando pra um monte de gente aí. A gente falando sobre o livro, pode dar duas impressões. Ou pode dar a impressão de que ele é raso demais, ou profundo demais por conta da liturgia e tudo que é discutido. Eu acho que o que ela conseguiu fazer foi um meio termo, assim, tornar um assunto profundo muito fácil de degustar e muito gostoso de ler. Então o livro é um livro leve, apesar dos capítulos serem longos até, né? Eu não achei. São longos. É porque ela aprofunda bem nos assuntos, ela entra em vários detalhes, mas sem tornar o livro chato. Uhum. Você ouviu o livro, porque daí cada capítulo tinha quase meia hora, né? Exato, por volta de meia hora. Eu tive a experiência de ler e ouvir ao mesmo tempo pra conduzir. Às vezes eu faço isso em alguns livros, pra conduzir a minha leitura e eu não me distrair tanto. E essa leveza da escrita da autora, mais a voz super agradável da narradora, tornaram essa experiência muito prazerosa, com certeza. O que eu gostei muito do livro foi a questão da praticidade, né? Porque assim, eu gostei muito de ler Você é Aquilo que Ama. A gente até fez um literário sobre ele e tal, mas eu não me encontrei em várias situações, assim, diversas situações. Eu falava, que legal, que bonito, gostei do conceito, joia, 10, conceito joia. Não batia na minha vida, sabe? Não me representa, né? Não me representa. Eu ficava pensando, como que eu vou incluir isso na minha vida, sabe? Mas, esse livro da Tish, eu achei muito prático, muito, muito, muito prático. De eu reconhecer que o ordinário é belo e que Deus se encontra nele. E assim, nas praticidades e com muito exemplo, sabe? Porque ela poderia ter falado da mesma coisa, dando exemplos fora da vida dela, mas não, ela usou a vida dela, o cotidiano dela pra encontrar Deus, e assim a gente consegue enxergar Deus também no nosso cotidiano. Então eu consegui trazer, por mais que às vezes tenha coisas muito diferentes, porque assim, a gente não tem trânsito aqui, né? Mas eu consigo... Mas você sabe muito bem o que é esperar no trânsito. A gente vai pra São Paulo. Não, mas eu sei, por exemplo, que é esperar no consultório médico, gente, pelo amor de Deus. Como que a gente espera no consultório médico? A gente pede uma pizza e a gente fica ansioso esperando a pizza chegar. Então, assim, a gente consegue transpor pro nosso dia a dia. E isso eu acho que ela fez, assim, com muita maestria. Eu gostei bastante, bastante mesmo. Valeu a experiência, né, gente? Valeu demais. Valeu demais. Quase que finalizar o ano, né? Porque ainda temos mais um livro pra ler. Porque afinal das contas, Natal ainda não chegou! Não, então, já estamos nas comemorações, afinal. Quando que se monta a árvore de Natal? Galera da liturgia aí, pode me falar? Quando? Tem alguma data no calendário litúrgico pra montar a árvore de Natal, Cláudia? Olha, aqui em casa a gente não segue essa regra, não. A gente às vezes passa Natal sem montar árvore, monta um dia antes do dia 24 pra dizer que tinha árvore. A gente é meio esquisito aqui em casa pra essas comemorações. A gente já tem algumas liturgias nos nossos natais, né, amor? Que é assistir filme de Natal. Assistir Esqueceram de Mim. Falou. A gente assistiu Duro de Matar. do Paulinho quando ele falou Duro de Matar, mas Duro de Matar é filme de Natal, sim. Filme de Natal, sim, claro que é. Aquela música lá é... O primeiro filme que eu penso em Natal, antes do Esqueceram de Mim, é Duro de Matar. Gente. É que isso é uma brincadeira do Choque de Cultura. Aquele programa de TV que o Tan não conhece, não, sabe? Mas, esse do Duro de Matar, eu já conversava sobre essa ideia do Natal com amigos na faculdade, antes do Choque de Cultura existir. Eles eram Menezes, essa piada eles roubaram da gente. Gente, filme de Natal é Klaus, Grinch, Esqueceram de Mim, O Príncipe do Natal, O Casamento do Príncipe de Natal, O Nascimento do Bebê do Príncipe de Natal. Esse sim são filmes. Eu não tenho paciência pra assistir. A Princesa e o Plebeu, olha só, tem uma série de filme. E assim, o que vai entrar dentro da nossa liturgia também do Natal é ler livros de Natal. Por que sim. não, né? Eu quero ver se vai ser livros mesmo, hein? Então, isso que a gente precisa discutir, tá? Porque neste mês nós queremos ler o livro que nós recebemos no Natal do ano passado do Clube Ictus, que não dava tempo de ler
trilogia pro Natal do ano passado. Olha isso! Que é... Eu li já um pouquinho. Um Cântico de Natal e Outras Histórias do Charles Dickens. Mas a gente não vai ler o livro todo, porque são vários contos. A gente quer se concentrar na história principal, no conto principal, que é Um Cântico de Natal em Prosa, que é uma história natalina de fantasmas. Esse é o título do conto, que vai da página 49 a 152 do livro Um Cântico de Natal e Outras Histórias. Charles Dickens. É isso na edição da Martin Claret, né? Deve ter esse livro em várias edições, inclusive só com esse conto. Se você achar em formatos digitais. A gente vai ler. No ano passado a gente leu O Pequeno Príncipe, um livro mais leve pra fim de ano. Eu não sei o quanto é leve um livro de fantasmas do Natal. Gente, olha mas só. Pelo menos é mais curto, né? Esse livro conta a história dos fantasmas de Scrooge, que tem até filme. Com o Jim Carrey. Quando eu assisti o filme, eu fiquei com medo do fantasma que arrasta corrente. Eu já era adulta quando eu vi o filme. Daí agora eu falei, meu Deus, eu vou ler o livro, vou ficar com medo. Mas vamos lá, a gente encara. Como são contos soltos, vale a pena. Se você tem esse livro... E, gente, obrigada, Ictus, que esse livro é maravilhoso, ele é lindo. Eu até coloquei pra vender e descoloquei pra vender. Porque ele eu vou levar pra Espanha também. E, gente, o próximo vai ser o último, né? Vai ser na primeira semana de dezembro, provavelmente. O último literário do ano. Mas eu já vou adiantando aqui uma... Eu sei. É isso aí, um furo de reportagem, sabem um compromisso de livro do qual nós vamos falar no ano que vem. E o Harry Potter, finalmente. Não. Algo infinitamente melhor que Harry Potter. Nós vamos falar no ano que vem, e você já aceitou esse desafio que você sabe. Sim. Eu achava que fosse outra coisa. Sobre a trilogia Senhor dos Anéis. Olha isso! Eu não sabia! Olha, amor, eu não sabia que tinha dado certo. Mas, ó, vamos mandar ele no Ictus, Carol, ano que vem, começo do ano que vem. Olha que da hora! Que legal! Sociedade do Anel primeiro, hein? Sim, tá bom? Ó, Guia Marino já está confirmado. E Lucas Gonçalves já estão confirmados. Nossos nerds de plantão que fazem parte da Sociedade Tolkien Internacional e tudo, e vão trazer todas as informações pra gente, tá bom? Mas a ideia é ler no literário os 3 em janeiro, é isso? Não é janeiro, tá? É uma promessa pra 2021 que vale até dezembro. Até 31 de dezembro tá valendo, tá bom? Vale até novembro de 2021, porque agora dezembro tem que ser livro de Natal. Tem que ser livro leve. Igual filme. Mas tem que acabar a trilogia cósmica lá. Ixi, tem que acabar a trilogia cósmica. Nossa, gente, nisso já dá... E tem outro livro que eu quero ler em 2021, porque eu vou fazer 42 anos. E quem leu? Sim! Aquele livro que a Adri adora falar o nome. Né? Como que é o nome do livro, Adri? Esse eu amo, Douglas Adams, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Aê, pensando ela consegue falar. Eu não sei onde ficam os S, de vez em quando eu salpico o S aí, mas eu acho que agora eu acertei. Então assim, nesses compromissos a gente já tem pelo menos uns 5, 6 literários. Você vai fazer 42, vem, né? amor, podia ser o literário de fevereiro, verdade. Vamos ver. Mas vocês vão saber mais disso no último do ano e no decorrer de 2021 vai ter muita coisa legal pra próxima temporada. Muita surpresa, gente, vamos ler. Inclusive, quem ainda não assina Clube Ictus, Tan e Carol, este é o momento de vocês brilharem. Poxa, gente, se vocês estão aqui com a gente até agora e ainda não conhecem o Clube Ictus, façam um favor de acessar clubeictus.com.br. Nós temos planos que vão dos 3 anos, aliás, vão a partir dos 3 anos, né? Porque a gente não dá aí uma data final, porque a gente tem que ler até morrer, né? Isso é legal demais. E olha, as crianças amam. Eu vou pegar o mesmo gancho da Carol. Se você tá aqui ouvindo o podcast irmãos.com e não é um ouvinte ativo do Ictus Podcast, por favor, acesse lá ictus.com.br ou abra o seu aplicativo de áudio, procure lá Ictus Podcast. Vocês podem continuar ouvindo aqui, gente, não é muito bom. Não, é isso que eu ia falar, são propostas diferentes, mas que se complementam muito, é muito legal, é muito bom, gente, vocês estão mandando bem. Eu queria mencionar um negocinho, Paulinho. Lá no nosso Telegram, t.me/Clube Ictus, a gente vai ler 2 livros, já tá certo. Agora a gente começa dia 9, né, Carol? Macunaíma é um livro curtinho. Se você tem interesse em seguir a leitura com a gente lá, a gente faz áudio comentários de trecho a trecho. E depois do Macunaíma, a gente vai encarar os irmãos Karamazov. Uau! É isso sério aí. que vocês já vão começar? Uau! Esse é pra ler durante o ano, né? A gente vai ler, eu acho que vai uns 2 meses pelo menos, mas a gente vai lendo em doses homeopáticas por ali. Então, se você tem interesse em algum desses livros, ou só em livros, entra lá no nosso canal,
porque a gente tá sempre lendo um livro atrás do outro, então esses vão ser os 2 próximos, dá tempo de você acompanhar a leitura com a gente. E todos os links, tanto pro podcast, quanto pra assinar, quanto pra entrar no grupo do Telegram, estão no post desse programa, irmãos.com. Vai lá e conhece direitinho tudo que o Ictus oferece pra vocês também. E olha só, se você ainda não incluiu no seu ordinário, ler, você deve incluir. Olha só, eu troquei ordinário por rotina. Deu pra entender, né? Deu pra entender, Tá bom. foi bom. Valeu, gente. Até o próximo Literário. Até!